E aquelas vendas granuladas. Bom, neste momento vamos continuar com o último tema da parte da manhã, cujo título é Videoconferência, que é redes locais. Depois o engenheiro Arnaldo Mendonça Dias, técnica, que é a pessoa que vai falará também um pouco sobre videoconferência em redes de PCs. E pronto, deixo-vos com ele e com um tema redes locais. Ora, boa tarde a todos presentes. Não sei se me estão a ouvir corretamente. A Istécnica é uma empresa portuguesa que pertence 100% a um grupo inglês. O grupo inglês é a Cable & Wireless, cujo operador privado de telecomunicações é a Mercury. O que é que isto significa em termos simples? É um operador privado de telecomunicações que opera no mundo inteiro com uma frota de navios e serviços de engenharia, com dois serviços básicos que são o Skylink e o Fiberlink. Este operador privado de telecomunicações executa o tráfego, ou seja, as autoestradas de informação para todos os serviços a nível mundial, tendo neste momento no mercado asiático e parte do americano uma penetração de 67%. A nível português, o grupo Cable & Wireless e a Istécnica tem uma colaboração específica com o operador de telecomunicações, que é a Telecom Portugal, e neste âmbito, respeitando toda a infraestrutura, colaboram e cooperam em todos os valores acrescentados, nomeadamente o campo aplicacional de operação para ligação de infraestruturas. Os dois temas que eu hoje vou apresentar não vão ser a nível de telecomunicações, isto foi apenas um introito para se aperceberem da importância das telecomunicações, ou seja, existem vários equipamentos, sistemas informáticos, todo tipo de aplicações inerentes e toda essa capacidade de migração e de transporte de informação não só a nível de dados de texto, mas também informação a nível de vídeo e de voz, é importante ter todas as autoestradas preparadas para esse meio. Assistimos inicialmente a uma evolução das redes de dados primária. Originalmente ouvia-se falar em grandes colossos ou multinacionais de informática, nomeadamente a IBM, a Digital, a Unisys, por aí fora. Há cerca de 15, 20 anos, estas empresas tinham mainframes, ou seja, grandes computadores com terminais ligados em topologia radial. O que é que acontecia? Eram sistemas proprietários. Quando se instalava um computador, definiam-se a priori as posições finais para os terminais ou para as impressoras, ou seja, os postos de trabalho. Quando se pretendia instalar ou um telefone, ou modificar a posição do terminal, ou ligar um posto de trabalho diferente, de um construtor diferente, tinha de pura e simplesmente anular essa cabelagem e fazer uma completamente nova. Todos os custos inerentes e a flexibilidade estava em causa.
com a evolução dos sistemas informáticos, com a evolução de todos os sistemas, eu não falo só em sistemas informáticos, todos os sistemas multimídia, controle de centrais, tudo isso, toda essa evolução, postos de sinalização, gestão de rede, veio-se a pôr em causa este tipo de estrutura proprietária e começaram os próprios grandes construtores, eu refiro às grandes multinacionais, a tender novamente para um sistema proprietário, mas que fosse mais flexível. De qualquer forma, registavam-se limitações. Por exemplo, uma Digital evoluiu inicialmente com a Ethernet, a IBM evoluiu inicialmente com a Token Ring e por aí fora, e todas as soluções radiais de mainframes. A Apple Talk, a Macintosh, evoluiu com uma rede proprietária para os seus Apples, portanto eram meia dúzia de PCs com uma ligação própria. No dia seguinte o indivíduo trocava aquele PC por um Unisys ou um NCR ou outra marca qualquer e tinha de anular aquela cabelagem, se bem que se tornasse mais flexível, mas só na capacidade de transferência de informação. Evolução seguinte, e neste momento estamos a trabalhar inclusive com um organismo em Portugal que é o ICP, que é o organismo regulador e cooperador das telecomunicações neste campo, em que deve seguir-se o standard europeu e também norte-americano das normas. As normas, nomeadamente, há um organismo que cerca de 4 em 4 anos, que é o CCITT, agora já denominado TSS, isto que é um organismo que recomenda standards. Standards para quê? Para nós podermos dispor de computadores com aplicações específicas, ou mesmo que diferentes, mas que possam falar uns com os outros de forma transparente e simples. Portanto, não se deve pensar mais em interfaces diferentes, não se deve pensar atualmente numa situação de cada vez que desejo mudar uma solução ou que me aparece uma solução no mercado nova, que eu tenha de reestruturar toda a cabelagem local. O que é uma cabelagem local? Originalmente, os mainframes, os grandes computadores, e agora os servidores mais potentes e a evolução futura, por exemplo, quando se fala no Windows NT, serão postos tipo PC compatível, que deverão ter capacidades muito elevadas de tratamento de informação. Esse tratamento de informação deve prever uma ligação entre vários postos de todos os fabricantes sem ter de mudar a cabelagem. Então aqui evolui-se para os novos standards de uma forma evoluídos. Ouve-se falar em redes locais, que é o meio de ligar computadores uns aos outros, mas com um meio mais lato, mais dimensional. Que meio será este? Será que a evolução futura é: eu entro numa empresa ou, por exemplo, um edifício novo que esteja em construção, e vai-se definir à partida regras. Como? Em resumo, vão-se criar 3 grandes áreas num edifício. E isto vai ser a chamada cabelagem estruturada ou rede de dados, que vai englobar todas as topologias que existem no mercado. Todas as topologias que existem atualmente vão pura e simplesmente morrer, acabar, para darem transformação a este novo tipo de topologia. E então o que é que sucede? Eu vou fazer aqui um esquema neste quadro para vos facilitar. A palavra LAN significa Local Area Network. É um pouco diferente
da situação que temos estado a falar da Redis. Qual foi a evolução do Malano? Em termos de gráficos, originalmente, como eu estava a explicar, surgiram os supercomputadores na década de 70, enfim, um bocado para trás, um bocado para a frente, vamos falar nesta década. Eram os IBMs, os Digital, os Unisys, os Hewlett Packard, por aí fora. Estes computadores tinham uma penetração de mercado de cerca de 40%. Na década de 80 começaram a aparecer os postos PC. Muita gente já dispõe destes postos mesmo no mercado domiciliário. E em fronteira disto começaram a aparecer os substitutos destas máquinas com uma penetração de quase 60% de mercado, que são os servidores de redes, servidores Unix, servidor Novell, por aí fora. Portanto, são computadores mais dinâmicos, de menores dimensões e com capacidades muito superiores aos anteriores. Os PCs estão com uma penetração próxima dos 80%. Ora bom, começaram-se a criar, com esta penetração, empresas com montes de postos de trabalho. Este era desta marca, daquela, da outra, por aí fora. E agora pôr isto tudo a falar. Como é que vai ser? A cabelagem estruturada vai tentar preencher este gap. Ou seja, pôr estes equipamentos todos a funcionar. Então agora, como é que eu posso pôr um terminal da IBM a falar com um PC da Digital ou com AbleTalk, XPTO e por aí fora? Como é que se vai fazer isto? A situação é a seguinte: se originalmente surgem redes Ethernet, Banner Vines, por aí fora, em que é praticamente um cabo ligar de um computador central a um terminal, e no dia seguinte eu troco de terminal, eu digo no dia seguinte, digo 2 anos depois, troco um posto de trabalho por outro completamente distinto e tenho de acabar e anular com aquela cabelagem, surgem 3 áreas. A área A é denominada a SER. S-E-R. Não tem interesse agora os termos técnicos, até porque a vossa propensão é a área de gestão. Eu não quero entrar em termos técnicos específicos, mas para vos dar uma ideia de como isto funciona, às vezes temos de usar certos inglesismos, é um bocado de influência da técnica. O SER é a área onde vai funcionar o computador principal, em termos simples. A área B vai ser a área do Cabling System, ou seja, cabelagem fixa. E a área C, que é o Work Area, área de trabalho. Isto o que é? Por exemplo, amanhã um gestor vai entrar no projeto de um novo edifício, uma nova empresa, tem 5.000 metros quadrados, vai ter os diversos departamentos, vamos ter a contabilidade aqui, as finanças ali, o departamento técnico ali e por aí fora. Quantos postos, quantos telefones é que são necessários, o que é que se vai fazer disto? Ora bom, primeiro, cada sala vai ser a tendência da cabelagem estruturada, cada sala vai tender a ter uma distribuição geográfica com uma densidade de uma tomada por cada 5 metros quadrados. Ou seja, eu tenho uma sala e vou instalar em cada 5 metros quadrados uma tomada de dados. Pronto. Divido isto tudo e tenho o edifício, tal como há as tomadas de energia elétrica, ao lado delas poderá estar uma tomada de dados. Que tomada de dados é esta? Vamos hoje ligar um computador e amanhã ter de arrancar isto para mudar para o outro e por aí fora? Não, isso nunca mais vai acontecer. O que é que vai acontecer? Estas tomadas, uma tomada onde eu ligo o cabo de um PC, de um terminal, é uma tomada universal, chamada RJ45. Neste momento, com as normas, EM, tal, é o que aponta.
e já está em construção, já têm sido feitas várias redes, inclusive grandes bancos, já está tudo equipado. O que é que vai tender esta normalização? Ponto 2. Todas estas tomadas deverão estar ligadas por cada serviço, um cabo com todos os pinos ligados com uma ligação universal. Portanto, vai daqui um cabo, através das calhas, não se vê, como é lógico, vai estar aqui isto tudo ligado, tudo devidamente encaminhado por aí fora. Imaginem isto vezes 200 tomadas. Pronto, 200 cabos a passar numa calha com uma determinada dimensão e está tudo passado. É tudo feito na origem. Ou seja, não vai haver tetos falsos a partir, não vai haver martelos, não vai haver interrupção de trabalho futura cada vez que se queira mudar uma rede. Faz-se na fase inicial. Isto está tudo pré-cableado e é chamada a passagem pela área do building cable, que é cabelagem estruturada fixa. Portanto, cada posto tem um cabo. Estes cabos, aliás, ao chegarem a esta área, que geralmente é o CPD, Centro de Processamento de Dados, ou outra área, onde haja o equipamento de comutação. Portanto, isto vai aqui, ampliando isto, vai chegar a tomadas iguais a estas, em que vão ter cada cabo posição 1, posição 2, posição 3, por exemplo, cabo posição 1, posição 2, posição 3, tudo devidamente etiquetado. É claro que isto, quando se entram em fábricas com 4.000 posições, já não se pode pensar 1, 2, 3, 4, 5, senão às tantas é um esparguete de confusão. Tem de se arranjar normas com codificação alfanumérica por aí fora. Agora vamos fazer este exemplo. 1, 2, 3, posição 1, 2, 3. Eu tenho 1, 2, 3 tomadas. Isto na área de trabalho, ou seja, numa sala onde esteja disponível. Esta cabelagem fixa passa por aqui, não sabemos, vamos esquecer. Isto é uma questão técnica, é só para perceberem que cada posto vai ter uma infraestrutura própria. E a Satellite Equipment Room, onde está o computador principal, e ao lado dele estará um chamado patching. O que é um patching? É um painel de comutação. Painel de comutação o que é? Isto depois tem várias variáveis, entrar, duplo patching, single patching, que são termos técnicos que eu não quero aprofundar. São grupos de tomadas internos, pequeninos, que vão ter o chamado chicote, ou seja, é um cabo terminado com duas fichas, em que toda a cabelagem fixa chega aqui atrás e a partir daqui torna-se outra vez móvel. O que é isto móvel? Eu vou ter aqui um chicote e vou ter aqui outro chicote, porque eu estou na parede e quero trabalhar neste ponto. Então quero ter mais um cabo de 4 ou 5 metros, vou ter um segundo chicote. Então agora o que é que isto significa? Imagine-se a situação de uma cabelagem estruturada em que eu tenho um posto, por exemplo, de uma empresa qualquer. Eu não gosto muito de usar termos, mas pronto. Um terminal modelo A, de uma companhia. E quero ligar a esta tomada. Muito bem. Procedo imediatamente à ligação com este cabo azul, com 3 ou 4 metros. É um cabo já terminado. Este cabo vai se chamar o cabo A1 e vou ter um segundo cabo A1 linha ligado aqui. Da posição 1 será o A1 linha. Pronto. O que é que sucede? Isto é um interface próprio, estou a funcionar e, passado uns tempos, pretende-se mudar este terminal deste local. Tira-se aqui este terminal. Que agora, em vez de ser o terminal modelo A, vou meter o terminal modelo X. Completamente diferente, até pode ser uma workstation grande, grandes dimensões, que se eu fosse a ligar com este cabo, isto não funcionava. O que é que acontece na situação primária que eu expliquei? Ou seja, originalmente, se eu tivesse aqui um grande computador com um cabo direto, tira isto tudo, arranca tudo e investir de novo nesta cabelagem. Neste momento, o que é que acontece? Não se mexe aqui, o que está feito é fixo e para sempre. E para sempre, enfim, até aparecerem novas tecnologias para já substituir esta, não é? E sei que o chicote A1 não trabalha, estava preparado para funcionar com o chicote do terminal modelo A.
tiro daqui este cabo pequenito, um cabo simples de ligação com duas fichas na ponta, e ponho o chicote modelo X1. E deste lado retiro o A1 e ponho o X1'. Commuto imediatamente para aqui, para ligar a outro computador diferente, para o que eu quiser, e aqui tenho um posto diferente e a mesma tomada. Entretanto, por exemplo, imaginemos este auditório em que eu tenho, com esta área, não sei, mas assim por cálculo, ter aqui 25 tomadas instaladas, preparadas. Hoje é auditório e não está a ser utilizado. Depois tenho lá as tomadas sem chicotes. Não incomodam ninguém como estas tomadas de parede. Entretanto, há uma remodelação. Esta área é considerada prioritária para escritórios e vamos nivelar isto, etc, etc, por aí fora, pôr 2 pisos nesta estrutura toda. Vamos dividir isto e pôr aqui 50 pessoas a trabalhar. No dia seguinte, muito bem, estão lá as tomadas preparadas para ligar, inclusive, a telefones. Eu quero ligar um telefone, quero ligar um terminal, quero ligar um PC, quero ligar um workstation, quero ligar um computador que não tem nada a ver com estes, até pode vir de Marte, desde que eu saiba que esta cabelagem é estruturada, posso ligar aqui com o chicote que o vai adaptar a esta cabelagem, e aqui, por exemplo, no caso do telefone que passa a ser ligado à tomada 1, A2 ou A3, é apenas comutar. Quero pegar neste posto de trabalho, que estou ali naquela sala a trabalhar, e mudar para aquela sala, é pegar nele, ir com o brinquedo atrás, ligar do lado lá na tomada 3, comutar o chicote, mudar aqui o chicote para a mesma posição e em meio minuto tenho o problema resolvido. Meio minuto em termos de ligações. Desligar daqui e ligar ali. A estrutura é fixa. Isto que eu vos acabei de explicar é um grande resumo do que é uma cabelagem estruturada. Como é lógico, isto tem normas. Quando as redes começam a crescer em termos grandes, em termos de projeção futura, sei lá, imaginem um banco, não vou citar nomes, não, mas um banco enorme, numa sede que tenha 15 andares, que tenha lá para dentro 700, 800 postos PCs, tem todo modelo e tipo de impressoras, workstations de construtor X, B, porque o departamento tal gosta de negociar com este, gosta daquela aplicação, o outro gosta do Macintosh, o outro gosta do NCR, o outro gosta do SCOUNIX. Tanta ilha lá dentro, como é que se vai pôr isto tudo a funcionar? Se eu começo, mesmo nesta estrutura passiva, isto é a estrutura passiva, há a segunda fase que é a estrutura ativa. O que é a estrutura ativa? São todos os equipamentos e todas as normas que vão ligar os computadores grandes a todos os equipamentos, servidores, terminais, repetidores, bridges, routers, por aí fora, por forma a garantir uma funcionalidade, as próprias centrais telefónicas, sinalização por aí fora, a funcionar esta estrutura com toda a organização. Mais um gestor, é uma formação que há no campo da informática, o gestor e o próprio equipamento que vai gerir a rede é complicada. Não é difícil, nada difícil, é apenas complicado. Se houver 100% de organização, isto nunca falha. Se houver 90%, é capaz de falhar. O que é que isto significa? Significa que toda a rede deve ser planeada. Se for um cliente pequeno, se calhar, se eu vou ter 2 postos de trabalho, não vale a pena fazer redes, um cabo direto. Se eu vou ter 20 ou 30 postos de trabalho, já deve valer a pena integrar uma rede destas. A projeção de evolução futura de uma rede destas é grande porque o investimento é garantido. Mais tarde, quer mudar postos de trabalho, quer acrescentar isto, quer modificar e nunca mais estraga a estrutura que lá está. As mudanças são sempre a montante e a jusante pela simples mutação ou transposição de chicotes. Em relação ao equipamento ativo, bridges, routers, repetidores, como eu disse, há regras e normas para instalação que têm de ser contempladas em projetos. Vou-vos dar 2 exemplos. Instala-se, por exemplo, imaginem esta situação muito simples. Existe ali um slide, mas talvez seja mais fácil aqui. Imaginem um edifício com 20 andares. Isto tudo dividido. Portanto, vimos cá de baixo, o resto de chão,
Primeiro andar, por aí em cima, 10º andar, 15º, 20º andar. Eu quero pôr cá dentro 1.200 pessoas a trabalhar. Imaginem um colosso deste género. Como é lógico, uma rede estruturada, por exemplo, tipo UTP, Unshielded, Twisted Pair, etc., tem alcances de 200 metros. Então como é que eu posso ter um computador aqui central e ter um posto de trabalho ali a 500 metros? Isto não trabalha, a rede está limitada. Não, não está limitada. É criado, por isso é que é necessário analisar os projetos, um backbone. Backbone, pronto, é um termo. É uma estrutura central, portanto, uma estrutura vertical de fibra óptica, que é de grande alcance. É um dos meios de comunicações mais fortes, mais poderosos, que a fibra óptica é um meio que emite por constituintes de cristais de quartzo e toda a estrutura molecular PVC. Portanto, a emissão de luz óptica é a transmissão, neste momento, até 140 megabits. Vamos lá ver. Uns já sabem, outros poderão não saber. Esta situação que nos surge dos megabits, megabytes, por aí fora, nós, ao transmitirmos a nossa palavra, imaginemos que uma palavra tem 5, 7, 10 letras, depende da palavra, não é? Em informática, a estrutura de transmissão, estabelecendo um paralelo, é como se cada letra fosse um bit. E cada byte, um byte, é um conjunto, um byte é uma palavra. É um conjunto de 8 letras. Isto é um analogismo mais simples, para verem como é que se medem as capacidades de transferência. Ora bom, se uma palavra é um byte, e um byte tem 8 bits, digamos 8 letras entre aspas, quando se fala numa estrutura capaz de suportar 100 megabits, são 100 milhões de palavras por segundo. Reparem, para terem dimensão da capacidade de transmissão de telecomunicações numa estrutura informática, telecomunicações por aí fora. Portanto, são 100 milhões de palavras por segundo. Pronto, isto é um analogismo. O que é que acontece? Nas redes locais, originalmente, os grandes computadores centrais tinham os terminais, tinham uma capacidade de transmissão de 9.6 capas, 9.600 palavras por segundo. É uma transmissão baixa, relativamente. Agora, as redes locais, por exemplo, a Ethernet tem uma transmissão de 10 megabits, 10 milhões por segundo. Para PCs é obrigatório, senão não se consegue transmitir. Portanto, toda esta estrutura de redes locais é abrangente com backbones, todas as normas com equipamentos ativos a espalhar em áreas estratégicas e organizadas, a abranger isto tudo com esta grande capacidade de transferência de informação. É isto que está a ser feito, e tudo isto que eu vos disse, desde há 2 anos que faço projetos para isto, eu, muitos outros, que se fazem projetos para isto, a instalar isto em grandes companhias, é a evolução das redes, é esta. Ponto 2, que é muito importante, e a propósito da Redis, que é uma fase muito importante que a Telecom, como operador, enfim, ligado a todas as centrais europeias, é muito importante reter-se isto da Redis. A Redis, em Portugal é Redis, a nível internacional é o ISDN, International Data Suite. Bom, o que é isto? Nós temos a nossa ilha, não, agora é uma ilha grande, com 500 ou 1000 ou 1200 computadores, mas já toda a falar, em que eu me sento num determinado sítio e sei que lá tenho uma tomada de energia no mínimo e tenho uma tomada universal, que dá para ligar o telefone e dá para ligar qualquer tipo de computadores. De qualquer forma, eu transformei a minha ilha, a Local Area Network, numa ilha grande, já muito dinâmica, já a funcionar bem e a prestar os serviços todos, porque eu, para ter estes carros todos e estes meios, equipei com os meios todos sofisticados, e agora, se não ponho isto a falar, não vale a pena tê-los. Então, já tenho isto a falar, como é que eu falo agora? Este edifício está em Lisboa, como é que eu falo com um segundo edifício, por exemplo, em Santarém ou no Porto? Começa-se a entrar no domínio das redes de alto débito privadas. Ora bom, o que é isto? Se nós temos as nossas ilhas com este problema resolvido, surge um segundo problema.
Se eu tenho, por exemplo, no mínimo, numa rede Ethernet, 10 megabits em máquinas por segundo, isto é sempre por segundo, é sempre relativo, é temporal. Portanto, tenho uma rede com esta capacidade a funcionar e tenho outra rede aqui com outros 10 megabits, com 20 PCs ou 30 é suficiente, como é que eu ponho isto a falar de um lado para o outro? Caso dos bancos, companhias de seguros, por aí fora, blá, 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 fábricas. Como é que vamos pôr isto a funcionar? Ora, as redes originalmente, e mesmo a nossa casa-mãe também é um operador privado de telecomunicações com redes de alto débito, são redes 64 capas. 64 capas, para terem a noção, é uma unidade em PCM de capacidade de transmissão. São 64 milhões de informações por segundo por aí fora. Ora bom, esta capacidade de informação é um funil que eu tenho no meio. Eu, quando quiser pôr um ou dois computadores a falar com um ou dois do outro lado, tudo bem, é tudo pacífico. Até por x25, a velocidades mais baixas, isto trabalho. Quando quiser 5 ou 6, isto já começam as máquinas a tornar-se lendas. Quando quiser 15 ou 20, é impossível. Ou seja, eu tenho bólidos de um lado, carros bons de um lado, carros bons do outro e não tenho uma autoestrada no meio. Tenho uma estrada, enfim, esta já tem asfalto, mas um bocado limitada. Quando eu puser 5 carros, aquilo anda bem. Quando puser 50 carros, aquilo engarrafa tudo. Isto é para estabelecer uma analogia. Esta área começou a subir para os circuitos de 2 megabits e por aí fora, circuitos privados dos operadores, mas com preços astronómicos. É inerente às centrais pelo país todo, pela Europa toda. Toda a cabelagem inerente a isto tem custos e os operadores têm de suportar estas infraestruturas. E então, qual é a evolução? Uma das evoluções neste momento é a ATM. Eu não vou falar na ATM, senão nem às 5 da tarde saímos daqui. É a ATM, que é uma autoestrada muito grande, que até 97 vai estar cá fora. Neste momento, existe uma situação, e não é tirar, que é a Rediz. A Rediz é um grande passo em frente no seguinte domínio. Eu posso ter na Rediz os chamados acessos básicos e primários, ouviram isso? São 64 capas e múltiplos de 64 capas. Eu, se entendo que quer, se 5 chega e se quer pôr 10 a trabalhar, ponho 128, é sempre múltiplos. Portanto, aumentar, em vez de pôr uma faixa, ponho 2 para tudo fluir. O que é que sucede? A Rediz vai usar toda a cabelagem que está instalada, mesmo em nossas casas. Toda a cabelagem, os 2 fios de cobre que lá chegam são suficientes. É claro que nada cai assim, então porque antigamente não se fazia isso? As centrais vão ser ultra equipadas com equipamento muito sofisticado que vai permitir isto a trabalhar assim e conseguir, num meio físico tão pobre, que é o cabo de cobre, pôr aquilo a trabalhar com o mínimo de taxas de erro. Que erros vai haver com aquele tipo de cabo. Isto tem de se dizer a verdade. Mas um mínimo de taxas de erro e a funcionar em altas capacidades por um preço espetacularmente baixo. O que é que acontece? Enquanto as redes privadas, originalmente lançadas, por exemplo, entre bancos, são alugueres de 600, 700 contos por mês, isto é números por cima, não estão longe, 64 capas, neste momento vamos ter uma Rediz em que uma taxação, a taxa de instalação não sei quanto é que é, 40, 50 contos, mas a taxa mensal são 5 contos e poucos, e depois a taxação por cada canal 128 capas, 64 mais 64, vai ser similar à taxação telefónica. Ora bom, uma chamada telefónica, entre aspas, é barata. Se eu fizer uma chamada telefónica, se eu duplicar ou triplicar esta capacidade, é o mesmo que estar a pagar, por exemplo, o dobro do preço de uma chamada telefónica e estou a transmitir numa banda, largura de banda muito larga, toda a informação. Isto é um grande passo em frente. Isto vai-nos permitir, todos estes, entre aspas, Mercedes e Rolls Royce e por aí fora, pô-los a falar com uma acessibilidade muito mais fácil. Isto vão ser os meios de transmissão de voz. Eu, quando falo voz, podem me dizer assim, mas hoje há os telefones, desde que nasci que falo com telefones. Ok, mas há situações particulares de telefones, há centrais inteligentes.
Há, por exemplo, bancos já ligados entre dois locais distintos, em que com esta rede tornam aquilo uma extensão e não vão pagar excedente de chamadas telefónicas. E quando pensarmos em contas de 11 e 12 mil contos por mês passarem para 500, 600, é neste campo que eu falo na voz, ok? Portanto, as grandes empresas vão ter grandes vantagens. No vídeo, a transmissão de imagem, a imagem é uma tecnologia muito difícil de trabalhar, requer uma largura de banda muito grande. Neste momento, todos os meios tecnológicos obrigaram a comprimi-la e a passar já nestas redes. Portanto, por isso, vamos dar passagem ao ponto seguinte, que é a videoconferência. E também tratamento de informação, bases de computadores, relatórios, acessos via CD-ROMs, via Word, por exemplo, inevitar trabalhar com processador de texto, ou Word, ou com uma folha de cálculo, com o Excel, estar com um sistema em pleno, em simultâneo, a falar, a ver, como nós estamos aqui reunidos. Eu espero dentro de um ano poder ter aqui um grande sistema de videoconferência e eu estar-vos a falar assim a outra pessoa de Lisboa, do Porto ou de Londres, ou seja, de onde for, sem ter de me deslocar aqui, sem ter de perder 1h30 no mínimo, ou 2. Portanto, são todos estes meios que vão ajudar. A evolução dos computadores não devemos criticá-la. As redes standards e pioneiras não as devemos criticar. São os custos do pioneirismo. Os construtores, por si próprios, tentam pôr uma bandeira. E as pessoas depois compram este computador, amanhã compram aquele e este não fala com este. Essas bandeiras estão a acabar porque estas redes vão obrigá-los a falar. E se não falarem, saem fora do mercado. Com a normalização e standardização de interfaces e disso tudo. Por exemplo, isto até nem é assim tão grave. Reparem, a própria Redis, que é o ISDN, quando começou a ser lançada nos países europeus, Portugal, Espanha, por aí fora, começou, cada país, encontraram 7 países diferentes, Alemanha, etc. A Alemanha começou em 89, isso acho que foi dito também, não sei. Começaram a fazer a Redis com sinalização diferente. Entretanto, começam os testes da Redis e os países que seguiram a fotocópia foram para a frente. Os que fizeram sinalizações proprietárias tiveram e ainda estão a modificar. Em alguns casos chamam a Euro-Redis ou Euro-ISDN. Portanto, estão a ver que são obrigados a convergir para isto, porque senão as coisas não trabalham. E se não tivermos máquinas a falar umas com as outras, vale mais fechar a porta e mudar de rumo. Portanto, não sei se há questões a pôr em relação às redes. Penso, enfim, é difícil fazer às vezes um resumo. Os manuais técnicos são às vezes bibliotecas e que as pessoas chegam à segunda página ou às vezes à 20ª linha e nunca mais quer ver isto. Eu aqui tentei dar-vos uma panorâmica simplicista do que isto deve abarcar e pelo menos pensam que a intenção é esta e penso que atingem a necessidade disto. Se houver alguma questão, eu avançaria para a videoconferência. Ok. Portanto, vamos avançar para a videoconferência. A videoconferência, vou-vos falar um bocadinho mais na videoconferência. Primeiro, sugeria-vos a transmissão de um vídeo que temos ali preparado, que vai fazer o seguinte... É só um momento, se faz favor. É o seguinte, este vídeo... Pronto, um bocadinho de cinema, espero que não adormeçam. São 10, 11 minutos, que não dá para muito, dá para uma cesta curta. Mas, de qualquer forma, vão ter uma ideia do que é uma videoconferência. Eu gostava de vos fazer um introito e a seguir vou-vos falar rapidamente na videoconferência, na evolução. Uma videoconferência, em termos rápidos, é eu ter um grande monitor, parecido com uma televisão, com um computador por baixo, todo bonitinho, e com uma câmara de filmar. E que eu, com esta máquina, poder falar com o mundo inteiro. Posso falar, posso fazer reuniões, imaginem-se dentro de uma televisão e eu dentro de outra e estamos aqui a falar. Pode-se falar, pode-se ver, pode-se reunir, pode-se transmitir documentos, faxes, fazer apresentações, tudo isso, e a falar com as pessoas nas mais diversas partes do mundo. Por exemplo, um arquiteto que esteja a fazer, ou um engenheiro civil que esteja a fazer um hotel na Ilha da Madeira,
vai lá a primeira vez e depois o desgraçado ou fica lá, ou tem de ir todas as semanas voar naqueles voos horríveis, com longas esperas, 1h30 no aeroporto e tudo isso, para chegar à obra, estar 1 hora, ver os problemas todos resolvidos e encaminhados com o empreiteiro e regressar, e perde dias neste atraso de vida. O que é que acontece? É necessário recepcionar a obra, é necessário visitar o local, sim senhor, viaja 1, 2 vezes as necessárias, depois acompanhar a obra, pega numa videoconferência de um lado e do outro, portátil, é claro que não vai com um estúdio, e está a acompanhar a obra sem perder tempo. E isso vai lhe permitir acompanhar 10 ou 12 obras em simultâneo. É isto. Eu ia introduzir então o vídeo. E depois vamos falar nisso. You don't really need me. I'd probably faint anyway. I certainly hope not. Marilyn. Yes, Mr. First. Marilyn, we've got 4 days to save ARC's biggest deal ever, and my wife Sarah's going to deliver our first baby day after the month. Baby's very good luck. Yeah, some luck. Daddy's going to be in Dallas sweating numbers with the engineers. Better make reservations. I'll do that. Hi, this is Jerry First. Oh, hi. Hey, everything's okay with doctors? You're not going to lose Did the doctor say anything about the baby maybe being, a couple days late? No, I was just wondering. What? Yeah, I got the baby right here. I got it wrong. Come in. Okay, bye. You're all booked. Turtle Brothers Engineering in Tulsa, Paulette Taylor at Hudson Indemnity, the Executive Search in Minneapolis, the lawyers, and there are several others. Okay, when do I leave? Leave? Oh, I'm not leaving, am I? I'm staying right here. Well, this is great.
try not to fly unless it's absolutely necessary. I have something to do for Mr. Gardner. I'll be back in a minute. Oh, good. I don't know how to work this thing. Oh, fine. Don Turtle, please be on the list. Vendors, consultants, service, everything on the system. Ah, there's Don. Huh, that was easy. Hey, Jerry, you old dog, how's the new job? Hi, Donnie. Doing great. Definitely made the right move. However, there is this little crisis. Yeah, I've heard. Crusader Coasters is aiming to steal this deal with some sort of radical new ride. Yeah, now if I can help it. Hey, Donnie, let's get down to get on the specs on this thing, okay? Land device is designed to take 1,000 pounds of 5G. It's a solid system. Yeah, but not enough, Donnie. Our insurance carrier wants 500% head over total G produced by car velocity and track torque. We need to beef up the main bearings and build in clamping redundancy. 40,000 more bearing diameter ought to do that. And Danny will work on the clamp. Yeah, where's your brother anyway? He's on site. I'm taping our meeting off the Eclipse VCR. I'll shoot him a copy tonight. Oh, great. And I'm going to need drawings and specs for a meeting with Hudson and Dunley in the morning. You got it, partner. Okay, gotta go, Donnie. This is going to be sunrise. Marilyn, could you give me a hand with this graphic stamp? Paulette Taylor at Hudson Indemnity is coming online. I know. And don't forget, you've got the PR people at 3, and the design team in San Francisco needs you at 4. And project manager interviews from Minneapolis at 9 o'clock tomorrow morning. I'm going to the coffee room. But Marilyn... Hello. You must be Jerry First. I'm Paulette Taylor. Oh, hi. Yeah, nice to meet you. Oh, listen, I've got the revised main bearing assembly and clamping drawings for you. If Marilyn will show me how to use this graphic stand. Marilyn? Marilyn's very busy. Try the help screen. Yeah, I'll figure it out. This graphic icon must be it. The help screens are now. I haven't needed them yet. I'll see you. All right. Okay, I'm comfortable with the strength and redundancy of this assembly. Stop me while talking and we'll multi-point out with Dan Turtle in Singapore. Multipoint. Is that a conference call? You're kidding. Eclipse can do that? Sure, because multi-point enabled. We conduct regional meetings, multi-client conferences, even international calls. The Eclipse talks to all of the systems. I'll let you go. Bye. Yeah, hi, this is Jerry First. Oh, I don't know you. It's Jerry, something like that. Huh? Oh, yeah, I think we're fine with that. I think we'll win. No, I'm not going here. No, I'm staying right here. Okay. Right, I'll see you then. Bye. Mr. First, Mr. Gardner asked me to remind you, Cathay doesn't have video conferencing. I'll make reservations for Hong Kong when I come back from lunch. Marilyn, I can't leave. Not now. Marilyn. The amplitude of the standing wave is proportional to the angular momentum of the car and the sympathetic frequency of the structural steel. In other words, you get math wrong and you ride as a coast. Excuse me, everyone. Don, I've got a conference up with a couple of lawyers in about 5 minutes, not to mention the other meetings I got going on. Could I please use the Eclipse? Is that my meeting? Where is it? That'll be for me. That's it for today. Oh, thank you, Don. Appreciate it. Thank you, everybody. Now, the engineering drawings approved by Hudson Insurance, the art department has the revised car design. Well, I got the numbers from the fabricators, and I worked out that payment schedule snag with Cathay's lawyer. The fleeting look on my face must have convinced her. I am impressed. What about the project manager? Oh, the folks in Minneapolis found a good one.
I can run the tape I made off the system. You saw the tape? It's your call. Okay. You seem to be quite the eclipse expert for 2 days. Well, as Paula Taylor says, it's a snap. That's how I sold the book on it. Oh, wait a second, I thought they used the big systems. Sure, they've had a number of gallery systems for years, but with Eclipse, they realized they could afford to have all its little divisions online and even let out systems to clients. Between you and me, I could have done all these meetings right from there. Stan, about flying to Hong Kong to meet with Cathay. Excuse me, Mr. Norton. Are you available for a video presentation to Cathay theme parks tomorrow? Now that Cathay doesn't have video conferencing. Well, I called Compression Labs, and they told me about the International Video Conferencing Directory. Lo and behold, Pacific Hong Kong Bank has an eclipse in Cathay's building. I explained Jerry's situation, and to make a long story short, you don't have to fly. I don't? Stan, Oh, your wife called. You must have forgotten to put batteries in your beeper. She's on the way to the hospital. oh man, Stan, listen, Go. Marilyn. We didn't get it. We didn't get it. You must be the whip. Oh, I'm exhausted. I thought you guys were all home depressed. Yes, there was some, man. What's the big festival? Well, I know, but see, I blew it. We should have flown out. Don't be ridiculous. Stan. The old man still knows how to wow when he has to. Wait a minute. You mean we got it? I told you, Jerry. We don't fly anymore unless it's absolutely necessary. Which reminds me, I'll be home tonight. Save some of that champagne. Jerry, you did okay. Or good time. Portanto, espero que tenham gostado e os que dormiram boa cesta. A situação é a seguinte. Este filme conta-nos, em resumo, uma situação particular. O que vocês viram aqui foi um estúdio dos mais modernos. Eu posso vos dizer, foi apresentado em Lisboa nos dias 20 e 21 de Abril no Alpha Expo na FIL. Isto, enfim, como as redes de dados, como tudo isto, tudo tem a sua evolução. A videoconferência, originalmente, transmitia voz e imagem com um problema. A imagem ocupa uma largura de banda muito grande. Os canais não eram sincronizados. E então as pessoas estavam a falar, a imagem estava com movimentos lentos por aí fora e denegriu-se inicialmente esta situação. É a tal situação que eu volto a repetir dos sistemas pioneiros, com bugs, com defeitos, com isto, com aquilo. Caros. Criaram-se estúdios, a pensar em cinemas, praticamente estúdios monstruosos e só uma determinada, enfim, eu não quero apelidar de elite, mas só com certos meios económicos, etc., é que se teria acesso àquilo e perdeu-se um bocado o aspecto prático.
qualquer forma, isso foi a plataforma de lançamento até para se justificar uma evolução tecnológica, como nas guerras, quando as coisas evoluem o máximo possível, quando se criam as necessidades. O que é que sucede? Acabam de chegar os novos estúdios portáteis, com a Redis, e isto agora estão a perceber-se do objetivo desta exposição, para terem um conhecimento. Pode não ser tecnologicamente muito forte, mas de certeza quando saírem daqui já têm uma percepção muito mais exata do que isto é. E é essa a intenção, sem dúvida. O que é que sucede? Os estúdios agora são portáteis. Eu não gosto de falar em preços, é uma matéria que, pronto, estou sempre preocupado com a questão técnica, tecnológica, as projeções de infiltração e o serviço e a utilidade que isto nos pode prestar, não só nos meios de gestão, como nos meios técnicos e por aí fora, em todas as profissões, os meios médicos estarem a operar e outros a assistir, a verem por menor o que se está a passar, os próprios familiares, por aí fora. Enfim, há só um senão, é nas companhias aéreas, em que isto vai obrigar que as pessoas não viajem tanto, mas não há bela sem senão. Ora bom, estava eu a dizer que agora surgem os meios técnicos de estúdios portáteis. O que é que são estes estúdios? São aquele gavetão que viram, aquele robô, está ali de fora um protótipo de um PC com videoconferência real. Aqueles dois protótipos neste momento são únicos e vão avançar em colaboração com a Telecom, porque é mais uma funcionalidade que um simples posto PC, um posto de trabalho PC, a trabalhar com Windows. Aquilo corre sobre Windows, tem lá um icon pequenino, para quem percebe do Windows, o icon, que é um PC pequenino com uma câmara por cima, clica-se aquilo e fala-se com qualquer ponto do mundo através da Redis. Portanto, um acesso económico. Eu não estou só a fazer uma chamada telefónica. Se eu pegar no telefone e fazer a chamada telefónica, é porque não quero ver a cara de ninguém. Porque a pagar exatamente o mesmo preço, posso estar a ver, a transmitir ficheiros e por aí fora. E além disso, é um posto que, além de estar um PC, é claro que o PC terá duas cartas especiais, são os codecs, tudo isso, uma câmara. É perigoso falar em câmaras, desde que apareceram histórias dos microfones na Assembleia da República. Eles agora devem ter horror a uma câmara, que ainda é um meio muito mais forte do que isso e perigoso. Mas pronto, pondo isso de lado, a câmara capta isto automaticamente. A ideia que eu vos quero dar de uma videoconferência, e vou seguir aqui passo a passo, porque temos 10 minutos para acabar isto. Vamos abordar o que é uma videoconferência, quais os pré-requisitos necessários, isto está tudo resumido à forma sintética de terceiro grau, quais as vantagens, qual o sistema aconselhado e as conclusões. O que é uma videoconferência? A videoconferência é um sistema homologado de transmissão de imagem, voz, dados em tempo real. Ou seja, é uma comunicação simultânea da voz, igual à telefónica. Inclusive, nós temos um comando por infravermelhos. Eu ponho-me à frente daquele aparelho. O novo aparelho que acabou de chegar é muito parecido com um robô. Pronto, eles usaram-lhe uma forma estética já bastante abrangente, aproveitaram as câmaras tipo olhos, etc. É tipo robô, e nós estamos à frente dessa maquineta com um comando. Este comando acede-nos imediatamente a uma agenda, tipo agenda telefónica, em que eu ponho Santarém, Lisboa, Austrália, Finlândia, Londres, as cidades todas, e quais são os números. Tal como nós temos os números de telefones, vão aparecer os números da Redis. Número 00351, é claro que estes números vão ter mais 4 números. Por exemplo, uma ligação para Londres, 0044935, bom, são os 10, 12 ou 14 números. Vão estar envolvidos em vez de ser os nossos 8, 9 números habituais da lista telefónica. O resto é fotocópia. Eu acendo essa agenda, seleciono com o ponto de contacto remoto e entro imediatamente em comunicação. É claro que tenho de esperar uns segundos para aquilo atravessar. E depois vou estar a falar, vou estar a ver
e vou estar a transmitir informação. Ligo um PC, aquilo já tem um PC integrado, inclusive transmito Windows, quero dar uma aula remota, quero-vos dar apoio, quero-vos explicar a matéria. É claro, aqui começam-se a sofisticar os meios, já pode aparecer uma segunda câmara só para documentos, pode aparecer uma câmara virada para apresentador, ou aquela câmara rodar e apanhar tudo, e inclusive é outra funcionalidade. Eu, do meu posto de trabalho, entro, se tiverem um estúdio de videoconferência em vossa casa, eu entro no vosso estúdio de vídeo, a não ser que ele esteja desligado. Se estiver desligado da parede, pronto, nada feito, ele comunica-me que está desligado, mesmo assim ele sabe o ponto dele. Se o deixarem ligado e se esqueceram daquilo, eu entro para dentro de vossa casa, vejo, falo, chamo-vos. E ainda há 2 dias estivemos a fazer vários testes para o estrangeiro. Era mais ou menos esta hora, era exatamente cerca de 1h10 da tarde, entramos na Alemanha, em Dufdeck, na Sony Alemanha. E então, é uma empresa, não conhecia aquilo, entrei, aquilo faz a transmissão, põe a imagem no ar, eu apanho uma sala de reuniões, está lá um robô daqueles, lá um canto, as pessoas olham, julgam que é uma televisão simples, não é, que é um monitor especial por aí fora, mas pronto, vem aquilo e estava lá uma senhora, devia ser uma secretária, a comer. Hora de almoço, 2 sandes, tudo desarrumado, garrafas, etc., a comer. E eu comecei a falar, alô, alô, é claro, falar inglês, pronto, português. Começámos a falar e a senhora começa assim a olhar, levantou-se a fazer marcha atrás e não sei quem saiu. Outra situação engraçada que já apanhámos foi em Espanha apanharmos uma sala de reuniões apagada. Eles desligaram o sistema, mas não desligaram a câmara. Isto é que eu inicialmente falei das câmaras. Isto é um perigo. Perigo, enfim, no bom sentido. Se não deixarem os meios com a segurança necessária. Se eu deixar uma máquina ligada, ela entra e vê tudo. A única segurança neste momento possível é nos acessos a linhas por passwords, e a segunda é quando o sistema vai para o ar, não captar a voz do lado de lá, enquanto as pessoas não derem ordem para captar a voz. Os originais apanhavam voz. Ou seja, nós podíamos ter, aquilo podia ser um estúdio de videoconferência, aquilo ou maior, um ecrã grande, um ecrã gigante, e nós estarmos aqui a falar e alguém tentar entrar e de repente apanharmos aqui todos na reunião e ouvir o que estávamos a dizer. E às vezes podem ser coisas sigilosas. Portanto, resolvendo estas situações, é um meio de penetração, é um meio de diálogo, transferência de informação, tudo isso, mas cuidado, também invade a nossa privacidade. Saber desligar quando não é necessário. É só esta mensagem. Ora bom, a X-Técnica, como sabe, é uma empresa portuguesa, pertence a este grupo inglês de grandes dimensões. Toda a tecnologia que nós temos vem geralmente muito bem explorada. Eu posso vos dizer que para dezembro estava prevista a chegada deste estúdio, que só conseguimos ter nos dias 20 e 21 de abril. Reparem que foram mais 3 meses de tempo. Isto porque nós somos representantes da área da Sony profissional, não é Sony eletrodomésticos e essas coisas que há aí às dúzias nas casas todas. A área profissional de evolução destes sistemas. E o nosso departamento técnico e toda a engenharia envolvida tiveram de fazer testes nos laboratórios dos TLPs, tudo isso, para funcionar com a Relige, funcionar com as linhas privadas lá fora. Porquê? Porque tiveram preocupação de desenvolver o sistema sem bugs. Mas, se havia outros sistemas com a imagem assim, com preços, coisas, enfim, desculpem lá um bocado a publicidade, a Sony resolveu esses problemas todos e quando se olha para aquela imagem é realmente estarmos aqui. Porque se não houver aquilo não vale a pena fazer. Se eu tiver uma coisa cheia de ruídos, cheia de traços, com deficiências de voz, disto, daquilo, perde-se o sentido e as pessoas, quer tratar disto como deve ser, ouvir isto nas calmas, tenho matéria muito importante, ou um médico está a fazer uma cirurgia, isto ou se vê como deve ser, ou então não vale a pena mexermos nisto, não vale, nem que seja barato, não vale a pena investir, não é? Então o que é que acontece? É necessário fazer um site survey. Pronto, isto é uma palavra, enfim, não encontro sempre tradução para isto. O site survey é uma preparação de instalações, é a visita a um cliente, seja pequeno ou grande, saber o que é que ele tem e o que é que ele vai precisar. Até pode não precisar de nada, mas temos de constatar esse fato. Fazer uma colaboração, um acompanhamento com um sistema standard, normas, por aí fora,
e estabelecer a partir daí uma linha de comunicação. A primeira coisa que se deve pedir é a disponibilização da linha. Nós, para isso, colaboramos para acelerar os prazos de instalação. Há 2 anos andavam entre os 3 e 6 meses, agora estão para os 15 dias, está muito bom. E a preparação do estúdio inerente. Esse estúdio pode envolver grandes capacidades, médias ou muito pequenas. Quais as vantagens que temos para a realização de uma videoconferência? É uma comunicação face a face, evita a realização de viagens com todos os custos inerentes. Eu já tive réplicas ou respostas de pessoas: você não me mete essa máquina aqui porque eu adoro viajar. Muito bem, faça boa viagem. O que sucede é aquele aspecto que eu expliquei de poder ser necessário fazer uma primeira viagem ao estrangeiro, ou de Lisboa a Porto, ou Lisboa a Santarém, ver uma obra, ver isto, fazer um projeto, estar lá com o cliente, conhecer as pessoas pessoalmente, mas depois poderão surgir muitas reuniões posteriores em que, se eu não vou, perde-se o contacto. E isto é um meio que permite acompanhar isso. Muitas vezes acontece, vimos aqui e se calhar só daqui a 3 anos é que nos vamos voltar a ver. É pena, depende das nossas vidas, não temos tempo disto, daquilo. Este meio vai-nos ajudar, pelo menos, a resolver essa situação. É tipo telefonar, é muito mais simples. Evita a perda de tempo, fadiga. O indivíduo que vá de Lisboa ao Porto fazer uma reunião, e como eu às vezes faço, cada vez com menos frequência, mas a situação é a seguinte: se ir de Lisboa, ir de carro, são 3 horas e meia de transporte, que eu posso fazer em 2 horas e meia, mas estou sujeito a ir a 150, 180 e podia ter uma multa, enfim, ia pôr a vida em risco e tudo isso. Portanto, leva em média 3 horas e meia, chegar, não chegar, são 7 horas. Mais a reunião, mais o trânsito interno, mais isto, mais aquilo, mais a fadiga de andar ali, etc. A minha disponibilidade, a minha predisposição, todos esses fatores psicológicos, tudo isso que está inerente, a fadiga, o custo, tudo isto pode ser evitado. Ou pode ser alterado, eu posso ir uma vez, mas depois, se calhar, a segunda, terceira e quarta vez já não se justifica para acompanhamento de uma situação. É o que ali diz: evita a perda de tempo, fadiga, etc. Tem boa qualidade dos algoritmos de voz e imagem. Eu não vou falar em algoritmos de voz e imagem, só vos vou dizer que os sistemas de videoconferência ou são standard com os algoritmos de voz e imagem, H261, blá blá blá, tudo isso, tal como nas redes, como tudo isso, devem cumprir aqueles standards, porque se não cumprirem, só falam com máquinas iguais a elas próprias. Ora, eu não vou comprar um telefone ou uma videoconferência que só fale com um igual. Devo comprar um que fale com todos. Isto é outro cuidado a ter. Produto standard. Terceiro, facilidade de operação. A facilidade de operação que nós mais demonstramos é ligar aquela máquina, chegar lá ao cliente, pôr-lhe as coisas na mão, vai fazer isto, vai fazer aquilo, um bocado de paciência, uma pessoa entra numa videoconferência. É como se vos fossem recuar 60 ou 70 anos atrás, pegar num telefone e dizer-vos como é que se faz uma chamada telefónica. Olha, pegue nisto, aqui fala e aqui ouve e diz os números. Quero ligar para esta pessoa, está aqui e diz: você está a falar, está contente. Então, olha, acabou de ter o curso. A videoconferência é um bocadinho mais complexa, mas é quase tão simples como isto. Outra situação, execução de reuniões, transferência de informação remota com qualquer lugar, disponha de videoconferência. Por exemplo, havia uns indivíduos que tinham um problema com o CAD-CAM. O CAD-CAM na Marinha Grande, na zona centro, era problemático, enfim, irem a várias fábricas, mostrar os guarda-lamas dos automóveis, os moldes, aquela coisa toda, e dar aquele acompanhamento. O que é que acontece? Há poucos indivíduos a saber muito daquela matéria e eram extremamente solicitados. Então, uma base para dar apoio nisto, em que vai aparecer o duplo monitor. Um monitor em que nós estamos a ver o que os outros estão a ver de nós. Eu, com dentro, gosto de saber se a gravata está direitinha, se não estou despenteada, as mariquices todas, como se costuma dizer. E gosto de ver o lado de lá
mas também em simultâneo ver os documentos que eu estou a transmitir, os gráficos, os documentos, os papéis. Viram às tantas ali um gráfico em que ele pôs a imagem pequena e que depois pode-se jogar, etc. Clicar e é extremamente simples. Isso é daquelas coisas que tem de se mexer para se ver, para as pessoas familiarizarem com esse tipo de produtos. Ora bom, isto é uma grande arma porque permite pegar em máquinas informáticas, tratamento de texto, circuitos, alterar, inclusive isto que eu estive aqui a fazer. Temos uma caneta com um condensador, enfim, eu não quero usar, não tem tinta, em que tenho uma tablete e estou a escrever no ecrã e a fazer estas coisas que estou aqui a mostrar para o lado lá do mundo. Portanto, também permite isto e muitas outras funcionalidades, fax G4, V35, tudo isso, tudo por aí fora. Tudo, não tudo, mas quase tudo. Ora bom, avançando em termos de matéria, temos aqui no ponto 4 qual o sistema aconselhado. Ora bom, a nível do sistema aconselhado, há variáveis a considerar. Quais são estas variáveis? Isto é uma tradução fiel do inglês. Portanto, isto tem os documentos originais de estudos lá feitos fora. Em síntese, a quem se destina o sistema e para que fim se pretende utilizar? A quem é que se destina? É o administrador do banco tal que quer falar com os outros administradores, reuniões de direção, não sei o quê, meu amigo. E eles não querem saber de computadores, de máquinas, de informática, eles querem carregar num botão como fazem com o telefone e falar para o lado de lá. Muito bem, tem aqui esta aplicação, carrega no botão e está a trabalhar. Simples, simples. É um militar tal, eu quero isto simples para o militar perceber, porque senão não trabalha. Vamos por isto de acordo com isto. Quero um sistema grande, quero falar com 7 bases militares ao mesmo tempo. Eu quero estar aqui, não quero fazer como num telefone em que só funcione com o telefone remoto. O que é que acontece? Só falo ponto a ponto. Eu quero uma comunicação neste momento multiponto. Querem, isto é um caso real, o Ministério da Defesa inglês adquiriu uma bateria de coisas destas com 8 monitores nas bases, quartéis generais, ligados à Royal Navy, à Royal Air Force, não sei o que mais, está para ali as coisas todos descritos. Bom, o que é que eles fazem? Há uma crise na Jugoslávia, há isto ou aquilo, os comandantes militares em poucos minutos, tumba, estão a falar entre as bases todas, não perdem tempo a mexer-se naquilo, falar, transferir informações, vai-se fazer isto. Aí a única diferença é que as comunicações que eles usam não é RDIs, nem as linhas privadas, são comunicações militares que aquilo não pode ir abaixo, nem pode haver cortes, nem nada disto. Portanto, é a única diferença, o resto, fotocópia. Eu só gostaria de lembrar, se me permite, que estamos a acabar. Ora bom, a seguir falamos na comunicação ponto a ponto e multiponto, que é outra aplicação, e o tipo de linha e sistemas de transmissão. Para concluir, conclusões. A conclusão é esta. Enfim, é uma conclusão subjetiva. É a nossa opinião. Ora bom, não telefone, não viaje, não perca tempo. A conclusão, cada um tira a eleição. É um bocado publicitário, mas é a mensagem que se pretende deixar. Não sei se há dúvidas em relação à videoconferência, mas posso-vos deixar uma abertura a este nível. Podem a qualquer momento, e são sempre bem-vindos, contactar a Istécnica. A Istécnica dispõe de estúdios em Lisboa, enfim, esperemos começar a avançar para a zona centro e norte. Neste momento está lá a chegar um dia 21, não há hipóteses para mais, temos para já 2 máquinas e estamos à disposição de vos receber uma demonstração pessoal deste estúdio portátil médio e verem entrar em vários países europeus, falar com vários locais, verem a qualidade de vídeo e de voz, de imagem e as facilidades que aquilo tem de transmissão. Só depois de verem é que vão ver que aquilo é mesmo um sonho. A seguir, nós trouxemos um protótipo pequenino, são 2 PCs, estão aqui do lado da parede. Estes PCs têm uma microcâmara e têm uma aplicação de videoconferência real sobre o Windows, apenas para terem uma ideia sumária do que aquilo é. É claro que uma imagem sobre um PC não tem nada a ver com uma imagem sobre um Sony ou sobre um estúdio só para videoconferência, mas deve-se perceber que um PC é um posto de trabalho para processador de texto, isto e aquilo,
de impressão e que não ocupa espaço ter mais uma câmara e ter aquele meio técnico que também nos permite ter aquela imagem que é razoável, bastante razoável. Não chega à qualidade dos bons estúdios, mas espero que tenham gostado. Tenho terminado. Agora vai seguir a pausa para o almoço. Os inscritos para o almoço da conferência podem se dirigir à recepção onde nós indicaremos o caminho. Os restantes reiniciaremos os trabalhos às 15 horas com o escritório eletrónico da Microsoft. Obrigada. Muito boa tarde. Vamos dar início à conferência sobre o escritório eletrónico a cargo da Microsoft. Temos connosco o Sr. José Caramelo, que vai fazer a apresentação. E, portanto, depois, a seguir, haverá um coffee break. Queria dizer-vos que continuam lá fora as duas pequenas exposições que ali temos de material informático, que ainda poderão ser vistas durante esse intervalo.
Microsoft tem bons produtos, mas também tem uma grande publicidade, como acabaram de ver. Só pedir para desligar o vídeo. Pronto. Boa tarde, o meu nome é José Caramelo, eu sou Product Marketing. Só um momentinho. Não estando. Está bom? Toda a gente ouve? Eu, pelo menos, ouço muito bem. O meu nome é José Caramelo, eu trabalho na Microsoft Portugal, sou um Product Marketing Specialist e venho aqui para vos apresentar o Office da seguinte maneira. Vamos ver uma pequena apresentação de slides feitas em PowerPoint. Depois farei uma demonstração das novas capacidades do Office e tentarei ir dentro dessas novas capacidades e ter um encontro àquilo que julgo serem as vossas expectativas. E no final veremos outro vídeo, este mais longo, mas que vai falar melhor do que aquilo que eu faria, sobre aquilo que é o Microsoft at Work, portanto, do conjunto de tecnologias que estão por trás deste palavrão e do conjunto de parceiros que a Microsoft conseguiu reunir para, no fundo, caminhar dentro do sentido da ideia que ficaremos após o vídeo. De maneira que agora irei fazer então a apresentação de slides e irei começar fazendo uma breve resenha histórica, muito brevemente, para dizer simplesmente, portanto, falar na evolução. Em 1981, como sabem, começou a era dos computadores pessoais. Nessa altura, o equipamento normal de encontrar, o equipamento onde este tipo de aplicações podiam correr, seria um 8088 com 520 ou 600 KB de RAM, 10 MB de disco, e esta disponibilidade de equipamento demonstrava também o número de aplicações que havia disponíveis em termos de PCs e as suas capacidades. Portanto, um bom exemplo disso é uma aplicação que não vem de maneira nenhuma aqui em baixo, nesta parte de baixo do slide, que é um ecrã de Lotus, portanto, com a possibilidade que havia na altura com a primeira versão do Lotus. Portanto, o Lotus, querendo dizer com isto, que o Lotus é um bom exemplo de uma aplicação que na altura foi bastante inovadora, mas que nos serve como tempo de comparação para verificarmos a evolução a partir daí para a frente. Alguns anos mais tarde, cerca de 84, aparece o primeiro Macintosh, posteriormente apareceu a primeira versão do Windows e isto trouxe bastantes inovações por comparação com o quadro que acabámos de ver, porque, por exemplo, no quadro que acabámos de ver, o natural seria que houvesse aplicações apenas a correr em modo caractere, e seria uma coisa espetacular, ou na altura se foi uma coisa espetacular, ser capaz de uma palavra ficar em bold. Portanto, o simples facto de uma palavra ficar em bold já era uma boa novidade. Para além disso, em termos de programação que essas aplicações permitiam, havia macros, o início das macros foi uma coisa muito simples, mas que permitiu de alguma maneira automatizar um conjunto de tarefas. Em 84, com o aparecimento do ambiente Macintosh e posteriormente com o aparecimento do ambiente Windows, vemos aqui o Excel em duas plataformas, em Windows e em Macintosh, as coisas passaram-se de uma forma diferente, ou seja, para além do interface gráfico permitir uma facilidade de aprendizagem, uma facilidade de trabalho bastante maior, conseguiram-se outros tipos de novidades, como se fossem duas aplicações em correr em simultâneo, e isto foi, digamos, a era tecnológica em que nós estávamos nesta altura. Por volta desta altura também, o standard de máquinas seria, no ambiente Macintosh, um Macintosh da altura, que eu sinceramente não sei qual é que é, e em termos de PCs, um 286 ou um 386, principalmente um 286, com 2 MB de RAM e 30 MB de disco. Isto é uma panorâmica histórica do que acontecia nos Estados Unidos, talvez cá estes valores passassem a encontrar só posteriormente, mas, portanto, pretende demonstrar o estado tecnológico em que seria durante a época de 80, principalmente na primeira metade da década de 80. Para justificar aquilo que eu irei expor a seguir, apresento este mapa que demonstra a evolução das vendas das aplicações em ambiente DOS, portanto em ambiente de modo caractere, que, como vêem, desde 91 até 93 tem vindo sempre a descer. Em 94 essa descida ainda é mais acentuada e chegamos ao ponto em que estamos hoje, que já não praticamente há um sem número de construtores que abandonaram o desenvolvimento de aplicações para a plataforma DOS. Portanto, agora só se está a pensar em desenvolver aplicações para novas plataformas, do qual o Windows é uma delas, o Windows ou as novas versões do Windows, e, portanto, o desenvolvimento de aplicações de DOS neste momento está praticamente parado. Por comparação, o do Windows tem vindo a crescer. E, portanto, neste momento,
e isto já reflete aquilo que eu quero dizer que são as características das novas aplicações, portanto, neste caso, do novo pacote do Office. Como eu referi, havia um sem número de características das aplicações DOS, havia um sem número de características das primeiras aplicações Windows ou de Macintosh, e agora essas características revelam-se desta maneira. Portanto, para além de poderem estar a correr variedíssimas aplicações em simultâneo, tantas quantas a minha capacidade hardware, existe uma grande capacidade em termos de intercomunicação das várias aplicações. Portanto, elas não estão a correr sozinhas, estão a correr em simultâneo com outras, e existe uma grandes capacidades de manusear dados e passar de um lado para o outro, como iremos ver também na demonstração. A consistência entre essas mesmas aplicações é bastante grande, como iremos ver a seguir também. Portanto, quero dizer com isto, quais são as vantagens que nos advêm da consistência? São a facilidade de aprendizagem, isto porque, neste momento, as funcionalidades semelhantes em todas as aplicações do Office encontram-se acessíveis da mesma forma. Dos 10 menus, das 10 opções de menus de qualquer uma das aplicações, quer seja do Excel, Word ou PowerPoint, só o 8º comando é que é diferente entre essas várias aplicações. Todas o resto de opções são iguais, e dentro dessas mesmas opções estão funcionalidades semelhantes em todas as aplicações. Para além disso, as capacidades individuais das aplicações melhoraram bastante, portanto, neste momento, e eu irei explorar exatamente algumas dessas capacidades no início da demonstração. E, portanto, falei nos 3 primeiros pormenores, e o quarto tópico indica que o Office pode ser agora considerado, portanto, as várias aplicações do Office podem ser agora consideradas como uma plataforma de desenvolvimento. Querendo dizer com isto que, ao existir uma linguagem de programação que é única entre todas as aplicações, e essa linguagem chama-se Visual Basic for Applications, que eu penso que já devem ter ouvido falar, eu vou conseguir usar as várias aplicações do Office como se fossem vários componentes da mesma linguagem de programação, entre aspas, podendo assim aproveitar cada uma das suas especificidades, cada uma das suas facilidades que ela já tem, e construir soluções personalizadas desta maneira. É esta, no fundo, aquilo que nós entendemos que quer dizer o facto de o Office servir como uma plataforma para desenvolvimento de soluções. Portanto, o desenvolvimento das aplicações é todo feito basicamente centrado nas necessidades dos utilizadores. É importante para isto aqui haviam-se ver os senhores conversarem à volta do PC. Portanto, quer através da criação de versões instrumentadas que permitem observar a reação dos utilizadores finais, quer através da incorporação de sugestões feitas pelos utilizadores finais, quer ainda pelo suporte, portanto, pelo número de opiniões que foram capazes de ser incorporadas nas novas versões. Todas estas circunstâncias fazem com que, ou demonstram, a grande participação que os utilizadores finais têm na elaboração destas novas aplicações. Eu devo dizer que 75% das sugestões feitas para todas as aplicações do Office foram incorporadas. Certo? Portanto, um novo conceito, para além daqueles que eu estive acabado de explicar, é de que agora nós vamos conseguir focar a atenção na informação e não nas aplicações. Portanto, enquanto nós até aqui, por diversas razões, éramos levados a perder muito tempo a estudar as aplicações, a perder muito tempo a ver como é que elas funcionam, agora, pelas diversas características que o Office tem, quer uma questão de consistência, quer pelo novo standard que é dado, que é uma evolução do OLED 1.0, portanto, a incorporação da tecnologia OLED 2.0, vai permitir, de certa maneira, que as pessoas focalizem a sua atenção no documento e não nas aplicações. E isso também iremos ver lá mais tarde. Portanto, nesta focalização da atenção no documento está implícito a capacidade e a facilidade com que se conseguirá fazer a incorporação de vários tipos de informação. Portanto, pôr um gráfico dentro de uma folha, de um documento Word, o pôr uma apresentação, não faz muito sentido, mas eventualmente uma apresentação PowerPoint dentro de um documento Word, e isto vai de encontro àquilo que eu estive a dizer, ou seja, o focalizar da atenção no documento e não nas aplicações. Estas características que eu tenho estado a enumerar, de alguma maneira, sintetizam-se nestas 3 ideias, que é o novo Office é mais fácil de utilizar porque dispõe